Olá, nós vamos começar hoje o estudo das sentenças abertas, das implicações lógicas e das equivalências lógicas. São assuntos importantes para os concursos públicos que a gente tem observado, onde a disciplina raciocínio lógico pode ser cobrada. Vamos começar falando das sentenças abertas. Uma sentença aberta, x² é igual a 9. Sentença aberta. Ela é verdadeira ou é falsa? X² é igual a 9. Dá para a gente avaliar? Não dá. Por quê? Porque a gente não sabe o valor de x. Então, uma sentença aberta, por si só, ela não é uma proposição. Pois ela não pode ser classificada em verdadeira ou falsa. A hora que eu disser o valor de x, quando eu realmente especificar o valor de x, aí a gente vai ter condições de avaliá-la. Então, por exemplo, se o x for mais 3 ou menos 3, mais 3 ou menos 3 elevado ao quadrado, né, substituindo no lugar de x, vai dar 9, isso é verdadeiro. Para mais 3, para menos 3. E o que vai acontecer se eu substituir no lugar de x um valor diferente de 3 e menos 3? Por exemplo, vamos substituir por 2. O que acontece se eu substituo x por 2? 2 ao quadrado é igual a 9? É falso. Qual é a conclusão? A conclusão é que a sentença aberta, ela não pode ser classificada em verdadeira ou falsa. Ela está em aberto ainda. Mas quando a gente atribui valores à variável da sentença, aí é possível classificarmos dessa maneira. Uma coisa importante, então, quando substituímos um valor para uma variável de uma sentença aberta, é definir quais são os valores que a variável pode assumir. Afinal de contas, se a gente está substituindo um número, que tipo de número pode ser esse, né? Então é importante indicar qual é o conjunto universo dos valores dessa variável. Dessa forma, a gente pode estabelecer o seguinte. Uma sentença aberta, uma definição, uma sentença aberta, P de x, em um dado conjunto A, é uma proposição, C e somente C, P de x tem valor lógico, verdadeiro ou falso, sempre que se atribui à variável x um elemento do conjunto A. Mais um exemplo. Uma sentença aberta, P de x. A gente diz que ela é P de x porque é P vem de proposição e x porque a variável é x, que está ali. X maior que 3. Bom, x maior que 3, dá para dizer que é verdadeiro ou falso? Não dá, depende do x. Então, vou agora considerar o conjunto A, formado por 1, 2, 3, 4 e 5. 5 elementos. Muito bem, P de x, x maior que 3, essa é a sentença aberta. No conjunto A, vamos ver para quais valores do conjunto A ela se torna verdadeira, para quais se torna falsa, essa sentença. Para x igual a 1, a gente substitui 1 no lugar de x. Como era x maior que 3, fica 1 maior que 3. 1 não é maior que 3. Falso. Para x igual a 2, 2 é maior que 3? Falso. Para x igual a 3, 3 é maior que 3? Falso também. 3 não é maior que 3. Para x igual a 4, outro valor do conjunto, 4 é maior que 3? Agora ela passou a ser verdadeira. E para x igual a 5, nós temos 5 maior que 3, ela é verdadeira. Então, P de x, x maior que 3. P de 1, quer dizer, 1 maior que 3, tem valor lógico F, falso. P de 2 tem valor lógico F, P de 3 tem valor lógico F. P de 4 e P de 5 tem valor lógico V, porque 4 e 5 eram maiores do que 3. Então, a gente entende que uma sentença aberta, ela vai se transformar numa proposição, e aí pode ser qualificada em verdadeira ou falsa, quando você atribui valores à variável. Esta é uma maneira de transformar uma sentença aberta em uma proposição. Uma outra maneira é utilizar quantificadores. Existem dois tipos de quantificadores, o quantificador universal e o existencial. Usando quantificadores, você também pode dar vida, dar sentido à sentença e assim poder quantificá-la ou qualificá-la em verdadeira ou falsa. Primeiro vamos falar no quantificador universal. O símbolo se assemelha a uma letra A maiúscula invertida. O que significa esse símbolo? Para todo, qualquer que seja, para cada, para qualquer, né? Ela dá uma ideia de universalizar. Vale para todos. É essa a ideia do quantificador universal. Por exemplo, conjunto A, formado por 1, 2, 3, 4 e 5. Sentença aberta. P de x, x maior que 3. Agora eu vou criar uma proposição.
Ou seja, agora ela pode ser avaliada em verdadeiro ou falso. Então ficou assim: para todo x pertencente a A, x maior que 3? É como se eu te perguntasse, né? Qualquer que seja o elemento do conjunto A, que vai de 1 a 5, qualquer que seja, tal elemento é maior que 3? O que você pode me dizer? Todo elemento do conjunto A é maior que 3? Não. A gente sabe que P de 1, né? 1 é maior que 3 é falso. E só isso já garante. Então, se alguém me diz, para todo elemento do conjunto A, este elemento é maior que 3? Eu digo não. Pois existe pelo menos um elemento, basta um, né? Por exemplo, o número 1, que não é maior que 3. Portanto, faz sentido e agora ela é falsa. Em outro exemplo, vejamos um conjunto B, só para mudar. Conjunto B é formado por 2, 0 e menos 1. Sentença aberta. P de y, por que é y agora? Porque agora a variável eu mudei para y. Só para você não ficar decorando só x. A variável pode ser qualquer. P de y ao quadrado menor do que 5. E agora vem a proposição. Escrita, para todo y pertencente a B, y ao quadrado é menor que 5? Em palavras, é correto então afirmar que para todo elemento do conjunto B, tal elemento elevado ao quadrado é menor que 5? Bom, para isso ser verdadeiro, todo elemento do conjunto B elevado ao quadrado tem que ser menor que 5. Então, para y igual a 2, nós temos 2 ao quadrado, é 4, é menor que 5. A proposição é verdadeira. E para y igual a 0? 0 ao quadrado é 0 vezes 0. É 0, é menor que 5. Menos 1, o último valor do conjunto B. Menos 1 ao quadrado é mais 1. Né? Um número ao quadrado, se o expoente é par, a potência é positiva. Então, é mais 1. 1 é menor que 5, isso também é verdadeiro. Então, os três elementos do conjunto satisfizeram a condição. Todos eles elevados ao quadrado, cada um deles é menor que 5. Então, esta proposição é verdadeira. Entendeu o que é um quantificador universal? Ele existe para dar sentido à sentença aberta. O outro quantificador é o existencial. O símbolo parece uma letra E, ou E, maiúscula, invertida. Qual é o significado? O que significa isso? Existe. Existe um, existe pelo menos um, ou existe algum, no mínimo um. Então, a ideia do existe é a existência de, no mínimo, um elemento que satisfaça uma condição. Por exemplo, o conjunto A. 1, 2, 3, 4, 5. Constituído por esses elementos. A sentença aberta é P de x, x maior que 2. E agora a proposição. Existe um x pertencente a A, tal que x é maior que 2? Ou, em outras palavras, existe no mínimo um, pelo menos um elemento do conjunto A, de modo que tal elemento seja maior que 2? Veja, basta encontrar um. Então, dentro do conjunto A, que varia de 1 a 5, nós temos o 3, por exemplo. E o 3 não é maior que 2? É. Então, existe ou não existe um elemento do conjunto A que é maior que 2? Existe. Então, a proposição é o quê? É verdadeira. Mudando o exemplo. Conjunto B, aquele conjunto que eu tinha mostrado antes. 2, 0 e menos 1. Sentença aberta, P de y ao quadrado maior que 5. E agora, a proposição fica. Existe um y pertencente a B, tal que y ao quadrado é maior do que 5. Então, palavras para você entender. É correto, então, afirmar que para algum elemento do conjunto B, tal elemento elevado ao quadrado é maior que 5? Tem que existir pelo menos um para ser verdadeira. Se não existir, aí é falso. Então, vamos testar. Para y igual a 2, quanto que é 2 ao quadrado? É 4. É maior que 5? Falso. Para y igual a 0, o outro elemento. 0 ao quadrado. 0. É maior que 5? Falso. O último caso, a última esperança. Y igual a menos 1. Y ao quadrado é menos 1 ao quadrado. Dá 1. É maior que 5? Falso. Então, existe algum elemento que elevado ao quadrado seja maior que 5? Não existe. Qual é a conclusão? A proposição é falsa. É isso. Dois tipos, né, de quantificadores, universal e existencial. Estas são as ideias. Uma sentença aberta com um quantificador fornece sentido e aí você consegue avaliar. Por falar nisso,
uma parte que é sempre importante é a negação. Como é que você nega uma proporção quantificada? Ou seja, como é que você nega uma proporção que tenha quantificador? Você sempre tem que lembrar que a negação ela altera o valor lógico. Então, se uma frase é verdadeira, sua negação é falsa e vice-versa. Então, vamos dar um exemplo de uma frase. Se você tem um conjunto A formado por 1, 2, 3, 4, 5. A sentença aberta P de x, x maior que 3. E a proposição, para todo x, x maior que 3. Você lembra qual era o valor lógico dessa proposição que eu acabei de falar? Para todo x, x maior que 3, ela era falsa. Pois existia pelo menos um elemento que não era maior que 3, então ela era falsa. Para você negar, a regra é a seguinte: sempre troque o quantificador de universal para existencial. Então, se é para todo, é o existe. E se fosse o existe, para todo. E você sempre contraria a sentença aberta. Se a sentença fala x é maior que 3, você tem que negar dizendo x não é maior que 3. E como é que é a negação de x não é maior que 3? X é igual ou é menor. Então a gente tem que ir trocando o quantificador e negando a sentença, você vai ter existe um x pertencente a A, tal que x é menor ou igual a 3. Agora pense um pouquinho nessa frase. Existe um x pertencente a A, tal que x é menor ou igual a 3. Isso é verdadeiro? É verdadeiro, existe, claro. Por que existe? Existe o 1, existe o 2, são menores ou iguais a 3. Até o 3, né, que é igual a 3, serviria. Então a gente mudou o valor lógico. Ou seja, a frase que era falsa passou a ser verdadeira. E mais um exemplo de uma negação de uma proposição quantificada. Para um dado conjunto A, como podemos negar a proposição? Existe um x pertencente ao conjunto A, tal que x é igual a 2. Bom, para negar a regra é mude o quantificador e negue a sentença aberta. Então, o existe tem que virar para todo. X igual a 2, a gente nega x diferente de 2, né? Não é igual, é diferente. Então, a gente tem que escrever de existe um x pertencente a tal que x igual a 2, para todo x pertencente a x é diferente de 2. Então, a regra é a seguinte, vamos mostrar isso numa tabelinha que organiza a proporção quantificada e sua correspondente negação. Observe. Então, nessa tabela aqui, apenas para organizar os resultados, nós temos assim. Para todo x, P de x, uma proporção quantificada. Não interessa quem é o x, de qual conjunto é e qual é a sentença aberta. Para você negar, você troca o para todo para o existe. O que mais? Você nega P de x, não P de x. Ou seja, troca o quantificador e muda e nega a sentença aberta. E se tivesse escrito existe x, P de x? A negação da proposição quantificada seria o existe mudaria para todo, né? Existe para todo e o P de x seria não P de x. Assim você pode utilizar uma regra para negar qualquer proposição quantificada. Vamos a um exemplo. Existem animais que são hermafroditas. Esta frase ela pode ser escrita da forma existe animal ou existem animais, ou seja, existe um x que satisfaz qual condição? A condição P de x, de serem hermafroditas. Então, pensando dessa maneira, se a gente quiser negar existem animais que são hermafroditas, a gente vai ter que trocar o existem para todos, ou para todo, e tem que negar são para não são. Então, a negação de existem animais que são hermafroditas seria todos os animais não são hermafroditas. Todos os animais não são hermafroditas. Observe agora uma questão de concurso público que já cobrou uma relação que a gente acabou de estudar. Assinale a frase que contradiz a seguinte sentença. Nenhum pescador é mentiroso. A. Algum mentiroso é pescador. B. Nenhum mentiroso é pescador. C. Todo pescador é mentiroso.
D. Algum mentiroso não é pescador. E. Algum pescador não é mentiroso. A sentença nenhum pescador é mentiroso, ela contém a palavra nenhum. A palavra nenhum é uma palavra universal. Só que a palavra nenhum é uma palavra que indica negação. Então a palavra nenhum pode ser pensada como sendo um todo junto de um não. Então nenhum pescador é mentiroso, essa frase pode ser traduzida para todo pescador não é mentiroso. É a mesma coisa. A gente quer contrariar a frase, né? Então a gente vai contrariar a frase dizendo todo, vamos trocar para algum, ou existe, né? Todo é universal, algum existencial. Em vez de dizer não é mentiroso, diga é mentiroso. Então a gente vai dizer que a contradição, né, a negação da frase é algum mentiroso é pescador. Também pode ser escrito algum pescador é mentiroso, porque isso dá no mesmo. Tanto faz a ordem algum mentiroso é pescador, como algum pescador é mentiroso. Por isso a resposta correta é da alternativa A. Vamos falar agora, vamos estudar um pouco agora as implicações lógicas. O primeiro exemplo que a gente tem pode ser dado assim. Se Ana gosta de chocolate, então gosta de chocolate ou vai ao mercado. Esta proposição, ela é uma implicação. P, uma flecha cheinha, né? Implica que. Então a gente podia organizar a implicação de um ponto chegar ao outro, dizendo P, Ana gosta de chocolate, e que Ana gosta de chocolate ou vai ao mercado. Tem uma saída e tem uma chegada. O que a gente está querendo avaliar nesta implicação? Se ela é verdadeira ou se é falsa. E como é que a gente vai avaliar se ela é verdadeira ou se é falsa? A gente vai avaliar usando a regra de uma condicional. Primeiro, a gente vai organizar as frases ramificando um pouquinho mais. A gente pode dizer que R é uma frase, Ana gosta de chocolate. S, Ana vai ao mercado. Então, a gente podia organizar a implicação, Ana gosta de chocolate, e implica, Ana gosta de chocolate ou vai ao mercado. Ou seja, fica R, implica, R ou S. Vamos recordar, então, na tabela verdade, como é que ficam os valores lógicos de uma condicional. Nessa tabela verdade, a gente vai recordar o valor de uma condicional. Então, as duas primeiras colunas, como sempre, né, os 4 valores possíveis. Você lembra quando que um se P, então que é uma implicação falsa? Somente nesse caso aqui, ó. Um verdadeiro implicando num falso. Aqui dá falso. Nos demais casos vai dar tudo verdadeiro. Tanto falso implicando em falso, quanto falso implicando em verdadeiro. Dá verdadeiro, e verdadeiro implicando em verdadeiro, dá verdadeiro também. Veja como é que fica, ó. Verdadeiro, falso, verdadeiro e verdadeiro. Por que a gente está falando nisso, né? Porque quando a gente explica uma implicação lógica, você tem que saber o que é uma condicional, que é a frase correspondente. Basicamente, vai ser assim. Para você avaliar se uma implicação é ou não é verdadeira, a correspondente implicação lógica tem que ser uma tautologia. Tautologia é uma implicação que é sempre verdadeira para qualquer valor lógico das proposições simples componentes. Então, se R implicando R ou S for uma tautologia, nós dizemos que a implicação ela é verdadeira. Caso contrário, ela é falsa. Então vamos ver agora, na tabela verdade, se isso acontece. Você tem R e S, as 4 combinações possíveis, como sempre. Aqui tem um R ou S, simplesmente porque vai aparecer aqui no final, tá vendo? Então eu vou precisar disso. Bom, um ou, ele é verdadeiro quando pelo menos uma das duas é verdadeira. Então, ó, nas 3 primeiras linhas, o que você vê? Tem sempre um verdadeiro. Então, verdadeiro. Quando é que um ou é falso? Quando as duas são falsas, por isso aqui fica falso. Bom, agora você tem a implicação de R, que é essa aqui, ó, implicando no R ou S, que é essa aqui. Então agora vai sair daqui e vai chegar aqui, ó. Então você tem que prestar atenção nesses valores que eu estou indicando, ó, da primeira e da terceira colunas. Quando que uma condicional é falsa? Quando é um verdadeiro implicando um falso. Verdadeiro implicando verdadeiro. Verdadeiro.
Verdadeiro implicando verdadeiro. Verdadeiro. Falso implicando verdadeiro. Verdadeiro. Falso implicando falso, dá verdadeiro também. O que você vê aqui nessa coluna? Só verdadeiro? Só. O que é isso então? É uma tautologia. Tautologia. Então, observando isso, o que a gente teve ali? Que a implicação virou uma tautologia, a condicional correspondente. E sempre que uma proposição for tautológica, for uma tautologia, significa que a implicação é válida. Ou seja, uma proposição P implica logicamente, ou implica simplesmente uma proposição Q, se Q for verdadeira sempre que P for verdadeiro. Ou seja, se P implicando Q for uma tautologia. Se isso acontecer, a gente diz que ela é verdadeira. Caso contrário, é falsa. Reparem, né, que a gente tem uma coisa bem importante para contar contigo, para comentar agora, que é o seguinte. Quando a gente lê as frases da lógica, a lógica é uma ciência, né, que ela procura resumir as coisas. Ela procura transformar isso numa regra de cálculo. Seja matemática, sejam frases em português que se relacionam. Então, o que importa para nós não é o conteúdo, né? A frase pode ser até, do ponto de vista real, no seu mundo, completamente falsa, inverídica, pode não fazer sentido. Mas a lógica, ela se preocupa com a forma. Então, se estiver bem estruturado, se estiver bem escrito, tá ok. E não importa se você... como é que você avalia cada frase. Isso que é importante. Vamos ver como é que funciona agora a Torre de Hanoi, que é um passatempo através de um jogo bastante criativo, no quadro Enigmas em Ação. A Torre de Hanoi é um quebra-cabeça matemático criado em 1883 pelo matemático Edward Lucas, inspirado em uma lenda hindu. No jogo, 3 ou mais discos são encaixados em ordem decrescente no primeiro pino. O objetivo é transportar todos os discos para o terceiro pino, sendo que só é possível mover um disco por vez. Um disco deve estar sempre numa das 3 hastes ou em movimento. Um disco maior não pode ser colocado sobre um disco menor. Com 3 discos, o número mínimo de movimentos é 7. Veja: disco 1 no pino 3, disco 2 no pino 2, disco 1 no pino 2, disco 3 no pino 3, disco 1 no pino 1, disco 2 no pino 3, disco 1 no pino 3. E com 4 discos? Em quantos movimentos você consegue solucionar o quebra-cabeça? Tempo para você pensar. Conseguiu? Então veja a solução. Para 4 discos, o número mínimo de movimentos é 15. Nós acabamos de estudar as implicações lógicas, né? Nessas implicações, era importante verificar se era verdadeira ou falsa a implicação. O que você tinha que fazer, então, essencialmente? Tinha que partir de uma proposição, simples ou composta, né? Maior ou menor, e implicar outra. O que você fazia para verificar, então, se a equivalência valia, ou se a implicação, melhor dizendo, valia? Você fazia o quê? Você fazia uma tabela verdade para verificar se a primeira implicava na segunda, ou seja, se a condicional equivalente era uma tautologia, sempre verdadeira. E aí, estava resolvido. Você verificava isso por meio da tabela verdade. As equivalências lógicas, a gente já conversou um pouco sobre isso no começo. Eu até citei algumas situações, né? Você deve lembrar, por exemplo, daquela mais famosa equivalência lógica que diz assim:
Se P, então Q, equivalente a se não Q, então não P, que é a contrapositiva. Né? Se estudo, então passo. Se não passei, então não estudei. Bom, são coisas que dizem a mesma coisa, ou seja, têm o mesmo valor, são equivalentes. Mas será que se resume apenas isso? Não, então agora a gente vai dar uma ideia mais formal, vai mostrar mais algumas situações de equivalência. Então é importante, numa questão de concurso, por exemplo, quando aparece assim, ele coloca uma frase para você. Essa frase é o mesmo que letra A, letra B, letra C. Quer dizer, ele está querendo saber qual das alternativas tem o mesmo valor lógico sempre que a primeira que foi dada. Essa é a essência da equivalência. Equivalência quer dizer igual. Qual é igual? Mas o que é igual em lógica? É ter o mesmo valor. São duas opções. É verdadeiro ou é falso. Então, equivalência lógica quer dizer sempre tem o mesmo valor. Vamos ver um exemplo que a gente viu há muito tempo da dupla negação. Por exemplo, a frase, não é verdade que hoje não é quarta-feira. Não é verdade que hoje não é quarta-feira. Ela tem uma dupla negação, né? Ora, se eu estou negando que não é, o que eu estou dizendo na verdade? Que é verdade que hoje é quarta-feira. Ou seja, não é verdade que hoje não é o mesmo, é equivalente que é verdade que hoje é. Bom, então o que significa dizer que duas proposições são equivalentes ou logicamente equivalentes? Significa que ambas apresentam sempre o mesmo valor lógico, independentemente das proposições simples componentes. Então, aparentemente, elas podem ter símbolos distintos. Mas, na essência, os valores lógicos são iguais. Sempre. Não pode ter um caso que é diferente. Assim, você pode ter proposições que são equivalentes. Então, vamos ver de novo a dupla negação na tabela verdade. Então, nessa tabela verdade, bem conhecida, nós só tem uma proposição P, tem a negação dela e tem a negação da negação. Então, nessa primeira coluna, verdadeiro, falso, a negação, falso, verdadeiro, e a negação desta segunda coluna é verdadeiro e falso. O que a gente observa nessa coluna e nessa? São diferentes ou são idênticas? São idênticas. Se elas são idênticas, o que a gente pode concluir? Que esta proposição P é equivalente à negação da negação de P. É porque um não neutraliza o outro não, né? Um não com um não é muito similar na matemática com menos com menos. Menos com menos na multiplicação não dá mais? Então a negação de uma negação fornece a mesma frase inicial. Não importa o tamanho da tabela, não importa o tamanho da proposição. Duas proposições são equivalentes quando você constrói a tabela e a sequência de verdadeiros e falsos é idêntica, é a mesma. Se isso acontecer, elas são equivalentes. As tabelas verdades, então, dessas proposições, sendo idênticas, vale a equivalência entre elas. Em mais um exemplo, vamos conversar agora sobre uma situação que envolve equivalência lógica. Numa campanha famosa, foi dito, se beber, não dirija. Se beber, não dirija, era a frase da campanha. Se eu dissesse, se não beber, dirija. São equivalentes as frases? Se beber, não dirija. Se não beber, dirija. O que eu fiz, na verdade, entre uma e outra? A primeira frase, que tinha se beber, não dirija, eu coloquei um não. E na segunda frase, não dirija, eu coloquei um não. Daí ficou dirija. Se não beber, dirija. Se beber, não dirija. São equivalentes? Bom, vamos fazer o seguinte, vamos representar. Beber, a ação beber, B. Não beber seria não B. Aquele tio indica não. D, dirigir. Não D, não dirigir. Então a campanha era, se beber, não dirija. Representação lógica, simbólica. B, flechinha, condicional, não D. Aquela que eu perguntei, é ou não é equivalente? Era a frase, se não beber, dirija. Ela fica não B, implica D. Bom, como é que a gente pode avaliar isso? Você já reconhece se elas são ou não são equivalentes? Bom, se você lembrar do que eu já te expliquei das condicionais, que quando você tem uma condicional, somente a contrapositiva, que você tem que trocar a ordem e usar a negativa, que é equivalente, você vai perceber que essa equivalência
não é verdadeira. Mas vamos provar isso pela tabela, caso você não tenha ainda identificado. Na tabela você tem, primeira, B, beber, verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. E a D, dirigir, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Quer dizer, os 4 valores como sempre. Aqui na terceira coluna tem a negação de beber, o que é verdadeiro é falso, é a negação da primeira coluna. Por isso que essa coluna aqui, trocando, fica aqui. Essa quarta coluna, ela nega a segunda. Então, a sequência que aparece aqui, a negação aparecerá aqui, necessariamente, ó. Na mesma sequência, só que invertida. Muito bem. Esta aqui, ó, ou esta frase aqui, é o slogan da campanha. Se beber, então não dirija. Como é que eu descubro o valor lógico aqui? Eu pego o B, eu pego não D. Esta primeira, esta quarta. Como é que a gente chega aos valores aqui? Esta implicação só é falsa quando é um verdadeiro implicando em falso. Na primeira linha acontece isso? Verdadeiro implicando em falso? Acontece, falso. Nos demais, ó, verdadeiro implicando verdadeiro, falso implicando em falso, falso implicando em verdadeiro. Em todos os demais casos vai dar verdadeiro. É isso que vai acontecer. Falso no primeiro, verdadeiro nos outros. Essa aqui não é a campanha, não é a frase da campanha. Eu estou perguntando se essa é equivalente a essa. Então, o slogan, se beber, não dirija. E aqui, se não beber, dirija. Como é que a gente faz para descobrir os valores dessa última coluna? A gente parte dessa aqui, pois essa aqui é não B, e chega nessa aqui, pois essa aqui é dirigir. Então é nesse sentido aqui, ó, da direita para a esquerda. Quando é que ela vai ser falsa? Quando for a primeira verdadeira, olha aqui, ó, nessa última linha, e a última falsa. A segunda, né? Então verdadeiro implicando falso, que vai dar falso. Verdadeiro implicando verdadeiro dá verdadeiro, falso implicando falso dá verdadeiro, falso implicando verdadeiro dá verdadeiro. Então como é que ficou essa sequência? Verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro e falso no último. E essa aqui, como é que ficou? Primeiro falso, o resto tudo verdadeiro. Essas colunas são idênticas? Não são. Se elas não são idênticas, qual é a conclusão em relação a essas duas aqui de cima? Essas duas aqui de cima, elas não são equivalentes. Não são equivalentes. Entendeu como é que se faz para avaliar a equivalência? Se você reconhece, melhor para você. Você olha assim, não, eu já sei, isso não é igual a isso. Não são equivalentes. Eu estou em dúvida se elas são iguais ou não, são equivalentes ou não. Construa uma tabela verdade, verifique se as colunas são idênticas. Se forem, são equivalentes. Caso contrário, não são. Vamos resolver então uma questão de concurso que fala exatamente sobre isso. Uma sentença logicamente equivalente a se Ana é bela, então Karina é feia, é A. Se Ana não é bela, então Karina não é feia. B. Ana é bela ou Karina não é feia. C. Se Karina é feia, então Ana é bela. D. Ana é bela ou Karina é feia. E. Se Karina não é feia, então Ana não é bela. A sentença condicional. Se Ana é bela, então Karina é feia. Ela é equivalente a qual das alternativas? Bom, observando bem, ela tem a forma se P, então Q. Onde P é Ana é bela e Q, Karina é feia. Você sempre, soube que uma das relações equivalentes a se P, então Q é a frase contrapositiva. Se não Q, então não P. Essa é a mais famosa. Tem também aquela outra que é não P ou Q, que também é equivalente a se P, então Q. Mas eu quero uma equivalente que seja condicional, pois as alternativas apresentam se, então, se, então. Então a gente quer uma equivalente que também seja flechinha, condicional. Então a condicional equivalente é se não Q, então não P. Inverta a ordem e use a negativa nas duas. Então, se você inverte, a Karina aparece antes e a Ana depois. Se você nega, então você tem que dizer, se Karina não é feia, então Ana não é bela. Fica automático assim. Se P, então Q, se não Q, então não P. São frases equivalentes. Ele pediu uma equivalência condicional.
você já lembra da contrapositiva e identificou rapidamente e a alternativa correta, a alternativa E. Demorou muito para descobrir essa? Conhecendo as regras fica bem fácil. É importante, viu? Muito importante que nessa fase você domine bem as regras. Porque caso contrário, você não consegue identificar as relações. Quando a gente for estudar depois argumentos, você vai ter dificuldade para avaliar a validade de um argumento. Então você tem que saber o quê? Você tem que saber a regra do E, a regra do ou, a regra do então, se então condicional, e do se e somente se. Se você souber essas regras, fica muito mais fácil você atacar uma questão como essa. Uma dica para você estudar no encontro de hoje é o livro Use a Lógica, um guia para o pensamento eficaz, páginas 43 a 64, autoria de Dennis McNerney. É um texto bem agradável, bem sucinto, que explora novas ideias, e isso vai te ajudar a complementar o estudo de hoje. Espero que você tenha aproveitado bastante, continue insistindo, progredindo no curso de Lógica, por isso vai ser muito importante para a maioria dos concursos públicos que a gente vê por aí. Um abraço, até a próxima.